continue. Continue louvando a Deus. Continue se entregando a Ele. Continue servindo a Ele. Porque não há nada melhor do que servir a Deus. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. No domingo passado nós falamos sobre as escolhas de cura. Fazemos constantemente escolhas. E nós falamos no domingo passado sobre a escolha da liberdade. Aproveitando que o tema do Team Street foi sobre sermos livres, nós falamos um pouco sobre a escolha da liberdade. Hoje eu quero continuar nessa série, que é uma série de mensagens, falando agora sobre a escolha da esperança. Eu e você precisamos fazer escolhas que possam trazer para a nossa vida cura. E uma das escolhas que precisamos fazer é a escolha da esperança. Vivemos numa realidade onde as pessoas vivem sem esperança. Ou estão colocando a sua esperança em algo que não vai resolver nada. Porque não adianta colocarmos a esperança no dinheiro, em uma pessoa, na política. Porque a esperança é uma pessoa, que é Jesus. E é Ele que devemos escolher. Portanto, nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha da esperança. E o texto de Efésios 1, 19 ao 21, Paulo fala sobre isso àquela igreja. Eu oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, nós os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. No domingo passado, sobre a escolha da liberdade, nós aprendemos que precisamos reconhecer que nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Nós precisamos admitir que a nossa vida, ela está incontrolável sem a direção de Deus. E que nós precisamos depender do poder de Deus para controlar a nossa vida, para nos ajudar a viver. Aprendemos que nós somos incapazes de controlar a nossa tendência de fazer coisas erradas, de pecar. Por isso, nós vamos aprender nesta noite que precisamos viver a cura através da escolha da esperança. Mas para viver isso, nós precisamos vencer algo chamado a negação. A negação muitas vezes é quem nos impede de nós sermos curados totalmente. E o que é a negação? Isso. Algumas pessoas, vivendo presos na negação, usam algumas frases, e talvez você se identifique com isso. Algumas pessoas dizem assim: realmente não existe nenhum problema comigo. Não há nada de errado comigo. Não há nada que eu precise melhorar. Eu estou muito bem. Obrigado. Não preciso da ajuda de Deus, não preciso da ajuda de pessoas, não preciso melhorar em nada. Ou outros podem dizer o seguinte: isso que eu estou vivendo não se trata de um problema. Eu posso resolver sozinho. Não preciso buscar ajuda. Essas frases, esse discurso é de alguém que não quer reconhecer que precisa da ajuda de Deus para resolver algumas coisas na sua vida que só Deus pode ajudá-lo. Portanto, por que está mudando dois de uma vez? Isso. Agora, não. Se esse tem sido o seu discurso, a negação é algo que vai paralisar você. A negação é algo que vai aprisionar você. E o que você precisa fazer? Será que há algum antídoto para negação? Será que há algo que resolva eu vencer essa questão de negar que alguma coisa está errada na minha vida?
O que me faz ver de verdade e encarar os meus problemas de frente? O que é? Pode passar, irmã, senão vai ficar mudando duas. Então Deus, Ele tem um antídoto para a negação. E a forma de Deus resolver isso comigo e com você é a dor. A dor é o megafone de Deus. A dor é a forma de Deus resolver comigo e com você a negação. Sabe por quê? Muitas vezes nós só vamos nos enxergar como verdadeiramente nós somos quando a dor chega na nossa vida, quando o sofrimento bate na nossa porta, quando as perdas invadem o nosso viver. É nessa hora que a gente entende que a gente não está no controle de nada e de que a gente precisa da ajuda de Deus. Então essas coisas ruins, a dor que Deus permite vir na nossa vida, muitas vezes são agentes de destruição da negação. Daquele que não quer reconhecer que precisa da ajuda de Deus, de buscar a ajuda do Senhor. São coisas que chamam a nossa atenção, que nos forçam a nos mover para a cura daquilo que está arruinando a nossa vida. Pode passar. Porque é na hora da dor, é na hora do sofrimento, é na hora que a gente está desiludido, é na hora da amargura, é na hora das lutas, que Deus nos faz perceber o quanto eu e você somos frágeis, quanto eu e você precisamos do poder dEle para restaurar, reconstruir e curar as nossas feridas. Sem a dor, a gente não consegue enxergar o quanto somos frágeis. Achamos que estamos no controle da vida, achamos que podemos sozinhos, achamos que não precisamos da ajuda de Deus e de pessoas. Então, é na hora da dor, do sofrimento e da desilusão que nós vemos isso. Mais um, irmão, por favor. Portanto, nessa noite, acredite sinceramente que Deus existe, que nós somos importantes para Ele, e que Ele tem poder para nos ajudar a mudar e a resolver qualquer coisa na nossa vida. Quem escolher negar a sua dor ou o seu problema, continuará ferido, continuará sem resolver essa situação que muitas vezes o escraviza. E Deus então permite a dor. E quando você escolhe a esperança, quando você escolhe buscar a Deus, quando você escolhe deixar de lado a negação, a esperança vai destruir o pessimismo, o negativismo e o fatalismo. E hoje, nós vamos então aprender um pouco sobre isso, sobre a escolha da esperança. Olha essa frase: o fim da esperança é o começo da morte. Quando se perde a esperança, nós começamos a morrer. E quantas pessoas estão vivendo sem esperança, sem colocar a esperança em Cristo, estão morrendo antes de falecer, estão vivendo sem sonhos, estão se entregando aos problemas. E nesta noite Deus quer que você faça escolhas de cura. Deus quer que você escolha a esperança. Deixe de lado aquelas frases e aquele conceito de negação, de achar que não tem problema, de que não precisa de ajuda, que você não precisa de... Não, você nessa noite vai entender que você precisa escolher a esperança. Vou tentar aqui se... Será que é a pilha? Trocou? Obrigado. A esperança é um sentimento que vem e faz você ver como é possível a realização daquilo que você deseja. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada, ela vai acontecer. E a primeira coisa para que você possa ser curado através da escolha da esperança é reconhecer a existência e o poder de Deus. Você precisa reconhecer a existência de Deus e o poder dele. O texto sagrado da palavra de Deus em Hebreus 11:6, ele diz o seguinte:
Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem deseja se aproximar dele, deve crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Qualquer pessoa que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Então a primeira coisa que você precisa fazer para escolher a esperança e ser curado através da esperança, de colocar a sua esperança em Jesus, é crer que Deus existe e crer no poder dele. Muitas pessoas não estão crendo mais na existência de Deus. E a palavra de Deus em Romanos 1:20 diz: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, o seu poder eterno, sua natureza divina, portanto, eles não têm culpa e desculpa, não têm desculpa alguma. Você, ao buscar a Deus, precisa crer que ele existe, e que ele ouve você, e que ele atende você, e que ele recompensa você. E por meio de tudo que ele fez, toda a sua criação, ele mostra o seu poder, a sua grandeza, a sua existência. E as Escrituras Sagradas chegam a dizer que é uma pessoa tola aquela que não acredita na existência de Deus. Os tolos dizem no seu coração: não há Deus. Salmos 14:1. Essa frase: enquanto não encontra Deus, o homem começa sem princípio e acaba sem fim. É irracional, ilógico não crer em Deus. Você precisa crer em Deus e no seu poder. Mas há pessoas que creem em Deus, dizem crer em Deus, mas não acreditam no que Ele pode fazer. Portanto, não adianta só crer em Deus, crer no poder dEle. Você precisa experimentar esse Deus. Crer em Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Crer na existência e no poder de Deus vai fazer toda a diferença na sua família. Os seus dias, as suas noites, suas decisões, suas motivações, os seus sonhos, tudo será diferente quando nós cremos em Deus, quando nós cremos no seu poder. Você vai vencer a negação e você vai receber ajuda quando estiver ferido e quando precisar do socorro de Deus. Além de você crer em Deus e crer na existência dEle, no seu poder, para ser curado através da escolha e da esperança, você precisa compreender o caráter de Deus. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Não adianta só reconhecer a existência e o poder de Deus. Você precisa compreender o seu caráter. Não dá para crer em alguma coisa ou alguém sem conhecê-lo. Então você precisa conhecer quem é esse Deus, o que Ele faz, o que já fez, quem Ele é. Você precisa conhecer coisas sobre esse Deus. E olhando para esse texto, para nós sabermos como Deus é, nós precisamos olhar para Jesus. Precisamos olhar para o Cristo, o Filho de Deus, que é a expressão visível do Deus que é invisível. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Quando a gente olha para Jesus, a vida de Jesus, como Ele agiu e viveu quando esteve na terra, nós podemos ver em Jesus a pessoa de Deus. A compaixão, o amor, o cuidado por cada pessoa. Portanto, existem duas coisas que quando a gente olha para a pessoa de Deus, a gente aprende. Já que eu preciso conhecer o caráter de Deus, para poder acreditar nele, entregar a minha vida a Ele, o que esse Deus faz? Quando eu olho para as Escrituras, duas coisas eu aprendo sobre Deus. E a primeira é que Deus sabe tudo acerca da minha situação. Deus, esse Deus a quem eu devo acreditar na sua existência e no seu poder, Ele sabe tudo acerca da minha situação. Ele sabe tudo sobre a minha vida.
Como anda o seu coração nessa noite? Como está a sua alma? É possível a gente viver no meio de muitas pessoas, mas esconder delas os nossos sentimentos e como nós estamos. É possível esconder de pessoas que amamos como estamos por dentro e como estamos nos sentindo. Mas de Deus, nós não escondemos nada. É possível convivermos juntos sem falarmos o que estamos sentindo. É possível estarmos tristes, mas não falarmos e disfarçar como se tudo estivesse bem. Podemos fazer isso com pessoas, até pessoas que amamos, que muitas vezes não sabem exatamente como estamos, mas Deus sabe tudo acerca da minha situação. Não tem como esconder nada de Deus, não tem como esconder nenhum pensamento de Deus, não tem como esconder nenhuma ação de Deus. De Deus nós não conseguimos esconder nada. Ele sabe tudo o que se passa na minha e na sua vida. Tudo. Tudo. Por isso Ele está dizendo que você precisa entender que Ele sabe tudo sobre você. E já que Ele sabe tudo sobre nós, a Bíblia diz que Ele nos entende. Ele entende a mim e Ele entende você. Olha o texto. Exultarei e me alegrarei em teu amor, porque viste, o Senhor viu a minha aflição, e Ele se importa com a minha angústia. Querido, Deus conhece você. Deus conhece o seu coração. Conhece as suas preocupações. Até aquilo que você não compartilha com ninguém. Ele sabe tudo a respeito da sua vida. E Ele é aquele que vê você, que ouve você e que se importa com a sua aflição. O que tem apertado o seu coração? O que tem preocupado você? Talvez tem pessoas aqui que não dormem há dias, porque o coração está apertado com alguma coisa. Talvez tem gente aqui sofrendo já há anos com alguma coisa, com alguma situação. O que é que aflige você? Querido, não importa a gravidade da sua dor, deixe Deus cuidar da sua vida. Deixe Deus cuidar de você. Pare de viver como se nada estivesse acontecendo, porque Deus sabe o que está acontecendo, e Ele pode ajudar você. Além de conhecer toda a nossa situação e toda a nossa vida, Deus é o único que pode mudar a minha situação. Deus pode mudar a realidade da minha vida, aquilo que eu estou vivendo. E isso é uma boa notícia. Saber que Deus pode mudar a minha vida é algo que deve encher o nosso coração de esperança. Deus, além de poder me mudar, Ele pode mudar uma situação. Em alguns momentos Ele me muda e muda a situação também. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Deus pode fazer isso. Eu oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, nós os que cremos nele. Esse Deus que nós servimos é um Deus incrivelmente grande, que pode todas as coisas. E foi nesse mesmo grandioso poder que Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Se Deus pôde ressuscitar Jesus dos mortos, Ele pode restaurar um relacionamento que está quebrado. Ele pode curar aquele que está doente. Ele pode fazer você se libertar de um vício. Ele pode ajudar você a fechar a porta do seu passado, que muitas vezes te aprisiona, e libertar você desse passado. Ele pode trazer para você cura, porque o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Ele conhece a sua situação, Ele pode mudar essa situação. E para ser curado através da escolha da esperança, querido, aceite o convite de Deus. Ele quer te ajudar. Aceite o convite de Deus. Ele quer ajudar você. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não adianta só crer em Deus. Todos nós aqui cremos em Deus.
Mas todos nós aqui experimentamos Deus de fato? Deixamos Ele mexer com a gente? Deixamos Ele mudar a nossa vida? Deixamos Ele tirar aquilo que precisa ser tirado das nossas vidas? Deixamos Ele corrigir hábitos que estão errados em nossa vida? Não adianta só crer. Só crer em Deus não acaba com a nossa mágoa, com o nosso rancor, com a nossa ferida. É preciso se conectar com esse poder. Isso é muito mais do que crer, é aceitar o convite do Todo-Poderoso. Ele nos convida, Ele quer nos ajudar a vencer as nossas crises, a vencer as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas feridas. Você não vai fazer isso sozinho, você é convidado a convidar Deus, a estar com Deus. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa dele em todos os dias. Querido, Deus não é culpado pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Pelo contrário, Ele quer ajudar você diante dos dias ruins. Ele quer caminhar com você. Portanto, não adie a cura na sua vida. Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Olha essa frase. Quanto mais você adia a sua dor, mais distante você fica da cura. Quanto mais você nega, quanto mais você finge que está tudo bem, quanto mais você deixa de buscar a ajuda de Deus, mais você distante fica da cura. Talvez você já percebeu, mas alguns aparelhos, seja de som, uma televisão, um rádio, algumas coisas elas só funcionam melhor quando elas estão conectadas à energia. Sem energia pode ser a melhor TV, a mais moderna. Se ela não estiver conectada na energia, vai te ajudar em alguma coisa? Pode ser a mais top. Assim também é com Deus. Ele deseja que nós estejamos conectados com Ele, porque só conhecer dEle não é o suficiente. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Ele quer nos ajudar. Nós precisamos entender que somos incapazes de dirigir sozinhos a nossa própria vida. Precisamos da ajuda dEle para resolver os nossos problemas. Se você está ferido, se você está perdido, se você está sem direção, Deus quer te ajudar. Deus quer ajudar você. Olha esse texto. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim eu irei curá-los. Mesmo fazendo o que fazem, eu os guiarei, eu os consolarei. Consolarei os que choram. Porei nos seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto, como os que estão longe. Diz o Senhor, que os cura. O desejo de Deus para aquele povo era estar próximo deles, era trazer paz para eles, era guiar eles. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós podemos. E sabe por que nós podemos? Porque Jesus nos reconciliou. Jesus morreu naquela cruz por mim, por você. E através de Jesus a gente tem esse livre acesso a Deus. Através de Jesus a gente pode ser perdoado, salvo, justificado. Através de Jesus a gente pode receber o perdão. E toda aquela carga que a gente carregava sozinho, Deus tira de sobre nós, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Por isso Jesus convida, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Mas para ser curado através da escolha da esperança, você precisa aceitar o convite de Deus. Crer na existência de Deus, crer no seu poder, conhecer do seu caráter, conhecer Ele através de um conhecimento profundo, não só de saber da Bíblia, mas de experimentar Ele na sua vida e aceitar o convite dEle, para que você caminhe junto com Ele todos os dias da sua vida, todos os dias. Eu quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar neste momento com a celebração da